E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e este é o meu podcast. Eu espero que esse episódio seja útil de alguma maneira. Eu começo dizendo que esse é um episódio sem roteiro nenhum. Eu simplesmente não escrevi nada, eu sentei aqui, liguei a câmera, liguei o microfone e decidi que eu preciso abrir o meu coração aqui a respeito do próprio podcast e refletir com você algumas coisas que estão no meu coração. Sinceramente, eu não sei por quanto tempo eu vou fazer um podcast. São 80 episódios. É uma jornada. São 40 em apenas áudio. E esse é o episódio número 40 com vídeo também. Nessa jornada, eu não sei se você já reparou, mas o meu marketing, a minha distribuição, ela se resume a um post no Stories do Instagram. Eu tenho YouTube, eu tenho Spotify, eu adoro essa mídia, mas é bem complicado também. Até pouco tempo atrás, ainda tinha alguém que me ajudava com a edição, agora sou eu que estou fazendo toda a edição. Então, a manutenção desse podcast ela tem se tornado cada vez mais complicada para mim. Porque também o meu nível de exigência para que eu entregue um conteúdo que seja realmente útil e interessante para a sua vida é muito alto. Mas também eu encontro muita frustração. Porque hoje, olhando para a internet, olhando para o movimento que se faz online, é claro que conteúdos de autodesenvolvimento, de psicologia ou crescimento pessoal, é claro que eles são muito importantes, mas eles são mais difíceis também de engajar comparado a conteúdos que não têm compromisso com a verdade, ou com a ciência, ou que não são que são assim apelativos, né, ou que sejam realmente comédia, etc. Então causa um certo tipo de frustração, dado o esforço que eu tenho e a produção de conteúdo que eu faço. E como é difícil engajar, como é difícil ter uma comunidade, a própria troca, né? Eu fico falando aqui, curte lá, dá um comentário, e aí o retorno disso é muito baixo. Então, nesse sentido, é frustrante. Porém, eu comecei a aprender muito sobre tolerância à frustração na minha vida, porque lidar com a frustração é talvez o tema desse episódio. Porque a gente precisa aprender a lidar com a frustração da vida real. E quanto mais a gente tolera a frustração, mais saudável a gente fica. Eu já disse isso aqui em outros episódios. E talvez esse momento meu aqui, ele seja um lugar de prática da minha tolerância à frustração, justamente porque eu não tenho controle nenhum sobre os números. Às vezes um episódio até dá muito certo, às vezes o episódio simplesmente flopa e não tem nem visualizações, nem curtidas, não tem engajamento, não tem um comentário, ninguém me manda uma mensagem. E aí eu fico nesse lugar da frustração e tendo que tolerá-la. E isso me mostra em outros momentos, quando eu também sou frustrado, o quanto eu sou tolerante, o quanto eu posso lidar com a frustração. Esse é um movimento muito adulto e muito sadio para que a gente se desenvolva enquanto espécie. E quando eu falo dessa tolerância à frustração, é porque eu trato muita gente que é intolerante à frustração. Toda vez que se frustra, é como se a vida acabasse, né? É um drama, é uma catástrofe. E essa maneira extrema de reagir às tolerâncias, à frustração, perdão, ela não é saudável. Porque ela envolve um derramar enérgico, psíquico muito forte. E aí, de novo, eu tenho uma vida extremamente corrida. Hoje eu consigo enxergar para onde eu estou indo, e eu já compartilhei aqui. A minha agenda, ela de alguma maneira, ela é cansativa. Eu acordo 15 para 5 da manhã todos os dias. Durante o período da manhã eu tô ali no CrossFit. Depois à tarde eu atendo meus pacientes. Aí eu vou estudar, faculdade, projetos pessoais. Aí tem o trabalho no café, trabalho como DJ, família, amigos, manutenção de amizades, vida pessoal.
E o podcast está no meio disso tudo, como um prazer, mas também uma grande frustração, porque claro que eu sempre quis que isso aqui desse certo de alguma maneira. Várias vezes eu cheguei aqui e falei assim, pô, eu quero muito que esse podcast dê certo e faça acontecer. E para ser muito honesto, eu tenho uma baita dificuldade de ficar falando aqui para a câmera, mas assim, chega a ser absurda. E isso é antagônico à capacidade que eu tenho de ficar falando para um grupo de 10 pessoas, 1000 pessoas, que seja. 10 mil pessoas. Essa câmera não me reage. Essa câmera aqui, ela não me dá um feedback instantâneo de aprovação ou de desaprovação. Eu não sinto você aí desse lado. Eu simplesmente estou falando para a câmera. E às vezes me vem um feedback ou outro e você não tem ideia como ele alimenta a minha alma. Um comentário, uma interação com alguém real que ouve o meu podcast, um paciente que me ouve. Mas eu queria te dizer que é sempre uma jornada, é uma catarse, assim, sabe? Eu me preparo, deixo tudo do jeito aqui, o horário, a luz do sol, a iluminação. Então, todo esse preparo, ele exige que eu estude, que eu pense um conteúdo, mas aí quando eu produzo esse conteúdo, às vezes não tenho esse reconhecimento. E as ideias que eu tinha, por exemplo, o grande sonho que eu tenho com o podcast, e que está talvez longe de acontecer, é ter um podcast onde eu entrevisto pessoas, onde, mais do que entrevistar pessoas, porque por muito tempo eu já tentei fazer isso, eu não gosto de ser apenas aquele que entrevista alguém como aquele que é o escada para que alguém apareça e seja o protagonista. Eu quero dividir o protagonismo. Eu queria um podcast, e por que eu estou falando do que eu queria? Porque eu consumo esses podcasts, onde alguém que eu acho muito interessante senta na minha frente, a gente conversa sobre um tema onde a opinião dele é tão importante quanto a minha e a gente construa uma opinião juntos. Mas por que está longe de acontecer? Porque exige tempo, exige um investimento financeiro nisso, né, para ter equipamento, câmeras. Não sei se você sabe, mas eu gravo com meu telefone celular, né? Eu investi aqui no microfone, é um bom microfone, mas gravo na minha casa, então eu tenho que mexer com a agenda de alguém, ter um lugar, ter uma pessoa, isso precisa ter dinheiro. E o podcast, eu não sei se você já parou para pensar, mas ele me deu R$0 até hoje. Pelo contrário, né, eu investi dinheiro, né, em coisas pequenas, eu pago para que esse podcast exista. Então eu fico nesse lugar, sempre tendo que tolerar essa frustração. E para ser bem honesto, talvez em muito tempo esse é o episódio que eu tô mais tranquilo. Acho que você vai ver que não tem corte nenhum. Eu tô aqui falando, abrindo meu coração. E tirar esse peso me dá até ânimo de fazer de novo, ainda que eu fale para uma câmera. Mas aí perde o prazer que eu tenho de trazer um conteúdo que seja de fato relevante e que tenha um embasamento científico, um embasamento, algo que seja uma veracidade. Eu me importo muito com a verdade. Cara, eu fui pastor. E eu falar isso parece bobeira, mas assim, eu me importei de fato com a verdade, né? Quando eu li lá que a verdade te liberta, né? E eu acreditei nisso como a palavra de Deus, olha o peso disso pra mim. Eu realmente me senti um hipócrita e um falso se eu mentisse. Então, falar a verdade, depois de ter mentido algumas vezes e ter que confessar essa mentira, a verdade se tornou crucial para a maneira que eu vivo. Em tudo que eu faço. Na maneira que eu me comunico, se eu pago meu imposto certo, se eu lido com a verdade com meus pacientes e com todas as pessoas. Se eu falar, meu, não, você não está bem. Ou se eu encontro alguém na rua e eu falar, meu, não lembro seu nome. A verdade, ela tem um valor para mim. Então, eu tento fazer com que os episódios tenham esse peso científico, porque a verdade realmente é importante num mundo de mentiras. Num mundo onde a gente olha para as pessoas ao redor e elas estão simplesmente vendendo fake news, né? Tem uma máquina acontecendo aí ao redor de as pessoas, políticos se elegem a partir de mentiras, pessoas prosperam a partir de mentiras, mas é aí que tá. Não sou eu. E a minha autenticidade me garante uma saúde mental, tanto quanto a minha tolerância à frustração. Porque um marcador para mim de saúde mental é ser autêntico com aquilo que eu acredito e sou. Então, essas crises vão me acompanhando
dentro da jornada do podcast. E olha que doido, porque na minha cabeça eu ia fazer esse episódio aqui como praticamente um encerramento. Dizer, olha, agora não vai ter mais toda semana, eventualmente eu apareço aqui com outro episódio, vou dar um tempo. Mas enquanto eu tô falando aqui, eu já comecei a pensar, será que vale? Olha como tá leve, olha como tá tranquilo, né? Se eu não ficar preocupado em trazer os autores, os estudos, e eu só estudar para mim, para os meus pacientes, para ajudar as pessoas, e aqui talvez fizesse um falar mais leve. Até enquanto eu falei de entrevistar alguém, realmente tem problemas, mas será que tem tanto problema assim? Bom, esses são meus paradoxos e as minhas contradições, o que também é interessante trazer para você ver o quanto que eu... ou para você ver quem eu sou, o quanto não, mas quem eu sou assim. E talvez você encontre eco em ser assim também. Porque lidar com os nossos paradoxos também é uma experiência humana constante. E aí, veja bem, se é para achar um norte aqui nesse episódio, eu falei sobre a gente tolerar a frustração, eu falei sobre a gente ser autêntico e a gente aprender a lidar com os nossos paradoxos. E tudo isso, eu gostaria de dividir uma experiência interessante, porque recentemente aconteceu algo na minha vida e vem ecoando no meu coração. Como eu disse, eu acordo 15 para 5 da manhã, tomo meu café da manhã, me preparo e geralmente 5h30 eu tenho um limite de entre as 5h30 e 5h35 para sair aqui de casa. E eu vou a pé até o CrossFit. É uma caminhada de 11 minutos, cada segundo conta, né? O cara tem tudo cronometrado. Gosto de chegar lá com um tempo de antecedência para abrir o CrossFit, para fazer um café, para receber os alunos das 6 da manhã com um sorriso, cumprimentá-los e ajudá-los na jornada da melhor hora do dia deles. E lembro exatamente que uma terça-feira fazia frio e chovia bastante. E eu desci e tudo bem, um erro meu de não ter um guarda-chuva, mas falei, não chovia muito, assim, torrencial, mas era uma chuva que incomodava, tava frio. E durante essa caminhada de 11 minutos passou muita coisa na minha cabeça. Passou tipo, cara, por que você tá fazendo isso, cara? Você tem uma carreira. Você é psicólogo. Você ajuda pessoas há 15, 16 anos, cara. Você tá fazendo isso aqui, você é estagiário. Gente, não é pelo dinheiro que eu tô ali, né? Porque um estagiário ganha muito pouco. E passou pela minha cabeça, cara, você tá se sujeitando... Nossa, andar na chuva, acordar cedo pra caramba. Você vai dormir às 9 às vezes, 9h30. A vida tá passando e você tá aí nessa jornada. E isso foi alimentando. E olha a frustração, como ela foi ficando pesada. Olha o paradoxo. Caramba, eu amo fazer isso aqui, né? Mas eu odeio ao mesmo tempo essa sensação. Mas aí veio a autenticidade, veio outras coisas, veio a tolerância e veio, né, o outro lado do paradoxo, onde eu falei, cara, mas por outro lado, que orgulho de mim de vir na chuva. Ninguém vai saber que eu cheguei ali molhado, tive que me secar. Quando eles chegarem aqui, o café vai estar pronto. Quando esses alunos entrarem aqui, eles vão ter uma experiência muito foda. Essa chuva que eu tô tomando às 5h30 da manhã, numa terça-feira, é a vida. Essa é a vida. E a vida tem mais terças-feiras chuvosas do que sábados incríveis de sol. E a minha constituição de ser e de crescimento e de resiliência, ela acontece numa terça-feira chuvosa de manhã. E quando eu virei essa chave e comecei a pensar nisso, eu me enchi de novo. E falei, cara, é isso. A vida tem momentos que são difíceis. E quando eu paro para pensar no que eu recebo e quando eu trato meus pacientes durante a semana, a maioria deles ansiosos, a maioria deles se perguntando, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar? Mas é minha carreira, é meu futuro.
é meu relacionamento, é a minha busca por algo, mas parece que nada acontece. Será que nada acontece? Ou será que essa perseverança nesse dia a dia da busca não é o que vai te devolver algo lá na frente? Porque, de alguma maneira, é isso que eu acredito. E aí, vou trazer para esse podcast aqui porque... porque é louco, porque talvez seja isso aqui que eu deva fazer. Talvez eu tenha que vir aqui realmente e rasgar o meu coração aqui, e tirar todo o peso e entender que isso aqui é uma terça-feira, não tem chuva. É literalmente uma terça-feira que eu tô gravando. Mas é nesse dia a dia, é na falta de like, é na falta de comentário, é sem saber quem é você que tá aí me assistindo, é não ter uma curtida sua, é alcançar alguém que eu nem sei quem é e que nem sabe quem eu sou direito e simplesmente se eu ajudar essa pessoa com um insight, valeu a pena. Essa caminhada nessa chuva, nessa terça-feira chuvosa, moldou o meu caráter. Muito, muito. Você não faz ideia. Meus amigos próximos, pessoas que estão perto de mim, eles têm ouvido eu falar isso. É uma terça-feira chuvosa. E a terça-feira chuvosa é isso, é o dia a dia, é a rotina. E nessa rotina tem paradoxos, nessa rotina tem frustração. Mas ela precisa ter autenticidade. A gente precisa saber para onde a gente está indo. O que me sustentou nessa caminhada é saber que daqui a alguns anos, quando eu puder oferecer para as pessoas um espaço onde eu ofereço saúde física, saúde mental, quiçá saúde espiritual, saúde relacional, e fale, olha, o meu legado para você é tentar te ajudar a viver uma vida satisfatória. Talvez daqui 5, 10 anos, quando eu estiver lá dentro desse lugar, a minha mente vai voltar lá naquela terça-feira, naquela rua escura, naquela chuva, e vai falar, valeu a pena. Valeu a pena. Eu acho que passa por aí. Uma boa saúde mental, uma boa saúde, uma boa vida. Tem muita gente sofrendo porque não enfrenta terças-feiras chuvosas. Tem muita gente sofrendo porque, ao lidar com a frustração, abandona projetos. Ao lidar com a frustração, desiste. Ao lidar com a frustração, se torna uma criança mimada. Tem muita gente que, ao ver os seus paradoxos, também desiste. Fala, não é pra mim, não vale a pena, eu duvido de mim, não sei quem eu sou. Tem muita gente que precisa buscar dentro do seu coração a sua autenticidade. E eu não sei onde você se encontra, de fato. Mas se essa reflexão aqui encontrou algum espaço aí dentro de você, talvez seja o momento de você dar um passo em alguma outra direção. Mudar, ser prático. Se te falta autenticidade, se te falta tolerância à frustração, se te falta lidar melhor com seus paradoxos, se te falta um grande projeto na sua vida para você trilhar, talvez seja a hora de você mudar isso. E assim, eu tenho uma má e uma boa notícia. A má notícia é que ninguém vai vir te ajudar. E a boa notícia é que só depende de você, então faça. E quanto ao podcast, talvez eu volte. Talvez eu volte na semana que vem. Com que formato? Não sei. Talvez você queira investir aí no meu podcast de entrevistas, que eu tanto sonho. Talvez você me mande uma mensagem me motivando. Eu me senti bem gravando esse episódio. São 18 minutos de episódio. E eu me senti muito bem. Porque, de alguma maneira, saiu o peso. Tudo que eu falei aqui, assim, diante de Deus e pela verdade que eu disse que eu prezo, eu não planejei. Eu sentei e falei. E vomitei aqui. A única coisa que eu tinha planejado era falar que talvez fosse o último episódio, era esse, por isso que eu sentei aqui. Último não, porque eu não pensei em encerrar, mas eu pensei em espaçá-lo para não ficar tão pesado a minha rotina. Mas não sei, talvez semana que vem eu volte aqui com o episódio, não sei quando você me ouve também. Não sei qual vai ser o título desse episódio, não sei qual vai ser a descrição, mas eu sei que eu tô aqui ainda. E de alguma maneira você gosta, se você está assistindo é porque você gosta. Os números que aparecem lá de pessoas que ouvem existem, então eu fico feliz.
Eu agradeço demais por você existir, mesmo sem saber às vezes quem você é. É isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você já sabe que você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, avaliar. Fique à vontade. Tá? Tamo junto. Um beijo no seu coração. Até a próxima.